Paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde. Tudo bem? Hoje estamos fazendo a nossa live mais cedo, né? A nossa live com o título Com Cristo em Casa, devido à responsabilidade, compromisso que nós temos mais tarde. Então nós estamos agora fazendo hoje mais cedo, mas não tem problema, né? Acredito que o Senhor Deus Ele irá nos visitar e nos abençoar, né? Em nome de Jesus. Antes de nós estarmos fazendo a oração, quero agradecer você, né, que neste momento agora com certeza, né, estará nos ouvindo, nos vendo, aqui ouvindo a palavra de Deus. Creio que o Senhor, Ele tem uma mensagem, Ele tem uma palavra para a tua vida. Chama agora a tua família, teus familiares, amigos, enfim, para que juntos nós possamos adorar a Deus, né, glorificar o Senhor por intermédio da sua palavra. Amém? Antes de nós estarmos aqui falando a palavra de Deus, como já disse antes, vamos estar fazendo uma oração para que Deus possa abençoar e visitar a tua vida em nome de Jesus Cristo. Vamos orar a Deus. Amantíssimo e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e Criador da terra. Meu Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, meu Deus, gloriosa, esta oportunidade bendita, que é estar na tua presença nessa tarde. Meu Deus, obrigado, Senhor, meu Pai, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, por todos aqueles que nos ouvem, por todos aqueles que nos veem nesta hora. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu te exalto, meu Deus, pelo livramento, pela proteção, pelas providências, pelo zelo, meu Deus, pelo cuidado, o qual o Senhor, pela tua misericórdia, tem tido conosco, meu Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus, pelo teu imensurável amor. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade em estarmos reunidos, Senhor. Visita, meu Deus, o coração do teu filho, da tua filha. Meu Deus, de todos aqueles que neste momento, Senhor, estão conosco orando, meu Deus, estão meditando. Senhor Deus, já estão clamando, meu Pai, pela solução do problema, pela cura desta enfermidade. Ó poderoso Deus e Pai, venha, Senhor, nos dar vitória. Deus Todo-Poderoso, estende as tuas mãos. Senhor, vai agora desfazendo toda a maldição contra os teus filhos, as tuas filhas, contra os ouvintes. Meu Deus e meu Pai, abra os corações e faça com que a tua palavra, Senhor, adentre a cada coração e que ela venha produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo teu Espírito. Confirma, meu Deus, a nossa bênção, a nossa vitória, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, eu quero, esse dia de hoje, meditar com você uma palavra a qual se encontra no livro do profeta Daniel, no capítulo, profeta Ezequiel, profeta Ezequiel no capítulo de número 1, capítulo número 3. Abre aí a tua Bíblia comigo, vamos meditar junto, Daniel, capítulo de número 3, para a glória de Deus. Diz a palavra do Senhor, aqui a partir do verso de número 10, 3 e 10 de Ezequiel, que diz assim: Disse-me mais, filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai ao do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás: Assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E levantou-me o Espírito
e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: Bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi o barulho das asas dos animais que tocavam uma nas outras, e o barulho das rodas de fronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito. Mas a mão do Senhor era forte sobre mim. E vim aos do cativeiro, até Abib, que moravam junto ao rio Quebar. E eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias pasmado no meio deles. E sucedeu que ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da sua mão requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, e do seu mal, e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrarás a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue na tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio deles, e eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebeldes são eles. Amém? Graças a Deus, essa é a palavra a qual o Senhor, pela sua misericórdia, nesse dia de hoje nos concede, para que nós possamos aqui estar comentando, falando aqui do poder glorioso do nosso Deus. Quero começar dizendo, meus irmãos, que aqui a palavra do Senhor fala acerca do profeta Ezequiel, um grande homem de Deus, um grande profeta do Senhor, a qual ele foi levado na primeira leva, aliás, na segunda leva, quando Nabucodonosor ele invadiu Jerusalém, que ele foi em 3 etapas, ele levou o povo, todos aqueles que convinham a ele, ele levou para Babilônia, como está escrito lá no segundo livro de Reis, lá no capítulo 24, a partir lá do versículo 10 adiante, você vai ver essa situação, que Nabucodonosor ele levou ali as pessoas mais importantes, os ricos, aqueles que tinham profissões, ele levou as pessoas mais importantes de Jerusalém, de Judá, para a Babilônia, ali para o cativeiro, para que
de certa forma, ele viesse ter benefícios por intermédio da vida dessas pessoas. E a Bíblia vai mostrar para nós que ele vai deixar ali o rei, né, assim, nas outras ocasiões, né, em cada uma. Primeiro a primeira vez que ele veio, ele deixou o rei, né, tomando conta ainda da nação. Ali o rei ficou sobre o jugo, né, teve que pagar ali os impostos para a Babilônia e ser submisso a ele. E no decorrer do tempo, né, de algum tempo, aquele rei, né, que havia ficado, ele se rebela, né, contra o rei da Babilônia, contra o grande monarca chamado Nabucodonosor. Ele se rebela e Nabucodonosor vem pela segunda vez, né, e ali ele passa agora por um grande processo, né, esse rei é destruído por Nabucodonosor e levanta um outro rei para colocar no lugar dele, né, segundo o que a Bíblia diz, que era até mesmo o primo desse primeiro rei. E ali ele fica, ele governa ali, né, sobre as ordens de Nabucodonosor, e daqui a pouco ele vai e se rebela, né, de novo contra Nabucodonosor como o primeiro, né, e ele se rebelando, Nabucodonosor vem pela terceira vez e então destrói, né, toda Jerusalém, destrói Judá, coloca fogo no templo e deixa ali só os miseráveis, né, só os mais pobres, para que ali então possa estar vivendo ali sobre, né, os escombros de Jerusalém. E uma coisa que é interessante, nós atentarmos para a palavra do Senhor, né, e observar que Ezequiel, né, o profeta, ele foi levado para Jerusalém e depois de 5 anos, né, do cativeiro, para Jerusalém, ele é levado para a Babilônia, né, e depois de 5 anos que ele está na Babilônia, né, ali na sua casa, com a sua esposa, né, a Bíblia mostra que ele tinha sua esposa. Depois de 5 anos dele estar ali, morando às margens do rio Quebar, né, ali vivendo entre os sacerdotes, né, como a Bíblia mesmo é clara em mostrar para nós, porque também ele era filho de Buzi, né, era filho do sacerdote, o sacerdote era Buzi, e ele então vive ali naquele convívio, e depois de 5 anos então dele estar ali no cativeiro, né, dele estar na Babilônia, Deus, o Senhor, chama Ezequiel, para que Ezequiel ele viesse ser um profeta, né, que ele viesse ser ali um porta-voz de Deus ali dentro da Babilônia. Na verdade, ele não profetizou antes, né, não profetizou, ele profetizou dentro ali do exílio, né, dentro da própria Babilônia. Antes disso ele não havia profetizado, ele não era profeta. Então ele começa agora lá dentro, depois de 5 anos, né, que o povo está preso, então ele agora vai começar a profetizar. Interessante é que a profecia, né, de Ezequiel, se você olhar desde o capítulo de número 1, você vai ver que Deus, o Senhor, ele ali, né, mostra, dá ali uma visão, né, para Ezequiel muito grande em relação ali a seres, né, espirituais, né, que até mesmo celestiais, e mostra ali como simbolizando ali sendo o próprio querubins, né, e ele ali fica atônito com aquilo que ele vê, né, com aquela visão, com aquela glória, aquele poder, aquele algo, né, fabuloso, fantástico, e ele fica ali de uma maneira que, né, impressionado de ver aquilo, e nós vemos aqui que, né, nele faltou força, nele faltou ali coragem, né, mediante a visão, mediante a Deus, o Senhor estava dando aquela visão para ele, mostrando e falando com ele, né, assim. Nós sabemos que o povo que ali estava foi o povo que foi levado, né, de Jerusalém, e esse povo então eles eram um povo que na verdade, mesmo estando lá, era um povo rebelde, né? Era um povo que na verdade eles não tinham ali um temor a Deus, né? Era um povo que não iria ali ser submisso ao rei, que não ia ali ser os mesmos crentes que talvez um dia haviam sido, né? Mas talvez ali seriam pessoas que já iriam adorar os mesmos deuses da Babilônia, enfim, iriam viver como os babilônicos, né? Porque às vezes tem gente que, né, às vezes precisa só de uma pequena oportunidade, de uma pequena brecha, um pequeno imprevisto, né, para ele poder se desviar da verdade, para eles poderem abandonar a palavra de Deus e se tornar um crente mundano, né? Abandonar a verdade, abandonar os princípios, abandonar a doutrina do Senhor. Então às vezes
talvez qualquer coisa, né, para ele ali, na verdade, seria uma pedra de tropeço, né, para que ele pudesse ali sair da presença de Deus. E por amor, então, a essas vidas, mesmo com o coração rebelde, o Senhor Deus, então, ele vai chamar Ezequiel como profeta ali dentro da Babilônia, para que o profeta continuasse pregando para aquele povo, para que eles pudessem ali dar ouvido à voz de Deus e saber que tudo aquilo, né, era um projeto de Deus, era um propósito de Deus, né, para manter aquele povo ainda como um povo, né, porque Deus poderia mandar fogo do céu, destruir todo o seu povo, porque Ele que levantou esse povo. Então, como Ele que levantou, Ele poderia fazer o que Ele bem quisesse, né, o que fosse interessante a Ele, mas por amor, né, por amor muito grande, um amor imensurável de Deus por Israel, Deus então levanta profetas lá dentro, como já havia lá Daniel. Agora Deus levanta também Ezequiel, né? Porque mesmo lá dentro, dentro do exílio, lá na Mesopotâmia, havia profetas lá dentro, havia homens lá, né, fora Daniel e fora Ezequiel, havia homens lá que profetizavam para o povo mentira, né, que tentava de alguma forma enganar o povo, né? Mas o Senhor usava os profetas e dizia para eles, olha, não os deixe ser enganado. Vocês estão aqui dentro, na Babilônia, podem casar, dar suas filhas em casamento, seus filhos em casamento, podem plantar, podem ocupar a terra, vocês têm que aumentar, têm que progredir, porque vocês vão ficar 70 anos na Babilônia, vocês não vão sair antes desse período. Por mais que você queira, o período é 70 anos, isso havia sido decretado pelo Eterno, havia sido decretado por Deus para que mantesse aquele povo, para que no período de 70 anos aquele povo viesse ser ali ainda um povo obediente, um povo fiel a Deus. E veja, meus irmãos, que interessante que pelo amor, né, de Deus a esse povo, nós vemos que Ezequiel, ele é levantado como profeta, ele vai pregar, né, ele vai anunciar ali dentro a palavra de Deus. Nós sabemos que Ezequiel ficou cerca de 21 anos, né, como profeta, 21 anos profetizando num período que ia durar 70 anos. Nós vemos que o chamado de Daniel, né, não foi assim algo fácil, né, para pregar para esse povo, porque deixa eu falar uma coisa, às vezes a gente pregar, né, quem tem um chamado de Deus para poder pregar a palavra de Deus, às vezes é fácil você pregar para um ímpio, né, é fácil você pregar para alguém que não tem o conhecimento de Deus, porque ele vai ali ficar preocupado, ele vai ouvir, talvez a princípio não vai haver uma mudança, mas aquela palavra que ele ouvir, né, mais cedo ou mais tarde, vai produzir nele algo diferente. Ele vai olhar e falar, não, peraí, alguma coisa tem, isso é verdade. E ele vai começar a analisar uma situação, outra, daqui a pouco o coração dele vai ser, né, quebrantado, daqui a pouco ele vai se humilhar, daqui a pouco ele vai procurar se achegar a Deus de alguma maneira, ele vai dar ouvido, ele vai procurar servir, né, a Deus da maneira que Deus quer. E agora você prega, por exemplo, um povo rebelde, né, como era o caso de Ezequiel, né, como até mesmo a Bíblia diz que Amós, né, no capítulo 5, Amós chamava esse povo, né, o povo de Deus, né, ele intitulava, né, as mulheres por causa das luxúrias, por causa do poder que o povo, né, estava tendo na ocasião, né, Amós no capítulo, aliás, no capítulo 4, se não me falha a memória, o 5, ele chama, né, as mulheres lá de Israel como vacas de Bazã. Né, era um povo que eles não queriam mais o compromisso com Deus, era um povo que estava extremamente abençoados, em eles estando abençoados, eles não precisavam mais de Deus, né, eles não queriam depender mais de Deus, porque na verdade o dinheiro, o poder, né, a fama, a riqueza era o suficiente, eles não precisavam mais de Deus. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, em 4:12, né, de Amós, o Senhor ele usa o profeta dizendo para ele, né, fala para aquele povo, prepara-te, ó Israel, né, se prepara para encontrares com o Senhor teu Deus. E o que o Senhor estava dizendo ali por intermédio de Amós? Dizendo para aquele povo, como a gente ouve pessoas, né, pregar aí temas de eventos, prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus, que aí todo mundo feliz da vida, se alegra, vai ser bênção, vai ser vitória. Só que se você olhar o contexto, né, de Amós, você vai ver que o povo de Israel estava passando por um processo de rebeldia, né, de apostasia,
apostasia extrema, né? Estava em rebeldia terrível, e o Senhor havia enviado seus servos profetas, profetizando e madrugando, enfim, e ninguém estava dando ouvido. Os profetas eram mortos e o sangue dos profetas corriam, né, pelas ruas. Eles não davam ouvido à voz de Deus. Então o Senhor estava dizendo: prepara, Israel, se prepara para encontrar com o Senhor teu Deus. Sabe o que Deus estava dizendo? Se prepara para o acerto de conta. Se prepara que daqui a pouco vocês vão estar sentados, né, na cadeira, vocês vão estar ali como réu, vocês serão julgados por mim, eu como supremo juiz, e vocês terão que dar conta do sangue de cada um dos meus profetas que foram derramados, de cada palavra que saiu da boca dos meus profetas que o Deus estava usando. Então presta atenção que Deus, né, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus que nos ama, mas também é o Deus que não tem o culpado por inocente. Veja bem, aqui nessa palavra que nós lemos aqui de Ezequiel, né, nós podemos ver que o Senhor, né, pela sua infinita misericórdia, Ele chama, né, o profeta Ezequiel, né, aqui como a Bíblia fala, o atalaia de Israel, né, o profeta. O Senhor chama ele, né, para que ele pudesse ali estar profetizando, né, para aquele povo. Como eu falei no princípio, era uma classe de gente rebeldes, né, era um povo que já tinha o conhecimento de uma coisa, e ali eles aprenderam, né, com o decorrer do tempo de outra forma, né, e agora eles estão se tornando um povo rebelde, um povo que iriam, de certa forma, né, descer para o abismo, e Deus não queria que aquele povo descesse para o abismo, né? Deus queria a salvação daquele povo. E presta atenção então que agora Deus, aqui o Senhor, Ele vai falar algo muito interessante, né? No versículo 18 do capítulo 3, o Senhor vai dizer assim, aliás, no capítulo 3, verso 17, Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Espera aí, aqui o Senhor está falando pro profeta, né, está dizendo para ele, né, que o Senhor havia levantado ele como atalaia e havia colocado ele como atalaia sobre a casa de Israel, ou seja, sobre a nação de Israel, sobre o povo do Senhor. E ele vai dizer, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Veja que estava sendo como ele iria descer, né, de Deus sobre a vida do profeta, ele iria ouvir da boca de Deus. Em ele ouvindo, então, ele ia passar, ele ia transmitir agora a palavra de Deus, a mensagem de Deus para o povo. Meus irmãos, isso é algo muito interessante, é algo muito tremendo, né? Infelizmente, nem todos os profetas, ou seja, nem todos aqueles que profetizam, né, que falam da palavra de Deus, né, como aqui estou sendo um profeta, transmitindo aqui a mensagem de Deus, revelada pelo Espírito Santo de Deus, infelizmente nem todos, né, têm assim, essa fidelidade, né, não são fiéis a Deus naquilo que ouve para transmitir, né, porque muitas das vezes Deus ele manda os seus servos, os seus profetas dizer um tipo de coisa, né, uma certa palavra, e ali aquele profeta ele recebe, mas daí ele olha, né, para a tribuna, ele olha para aqueles que estão ao seu lado, aqueles que estão adiante, e diz, não, mas eu não posso dizer essa palavra, né, que se eu disser isso, eu vou ofender alguém, porque eu conheço, né, a ídola de alguém, eu conheço a forma que essa pessoa está vivendo, então eu não posso, né, falar. Aí o que acontece? Ele vai mudar, né, ele vai inverter a situação, em vez dele falar uma coisa, ele vai dizer outra, e o Senhor fala, ai dos profetas, né, que dizem aquilo que eu não disse, ai daqueles que contam sonhos mentirosos. Então, enfim, presta atenção, quero dizer nesse momento para você que ser um profeta de Deus, né, é algo que é muito importante, né, um peso muito grande, é algo que vai custar a tua salvação e, dependendo da situação, a salvação daqueles que também te ouvem. Então, presta aqui o versículo de número 18, o Senhor disse, olha, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Você vê como que isso é interessante, quando Deus ele fala, olha, diga para o ímpio, que o ímpio ele vai morrer na sua impiedade.
Fala para ele que ele tem que se converter, porque se ele não se converter, ele vai morrer. Então, peraí, o profeta ele tem que dizer o quê? Ele sendo profeta de Deus, certamente ele vai dizer, olha, você vai morrer. Lembra o que aconteceu no capítulo 17, aliás, 37 do livro anterior a esse, né? Bem anterior, Isaías, por exemplo, quando o Senhor ele escolhe, chama Isaías e diz para que Isaías fosse até a casa, né, daquele rei e dizer para ele, olha rei, coloca a tua casa em ordem, né, porque na cama que você está, né, no quarto que você está, você não vai levantar, mas põe a tua casa em ordem, porque certamente você vai morrer. Peraí, Isaías, conhecendo, né, sabendo que era o rei, sabendo que o rei era um homem de muito poder, de muita riqueza, ele poderia chegar ali, né, e profetizar uma palavra que fosse ali, né, agradar o rei, dizer, olha rei, fica tranquilo, né, eu não estou vendo nenhuma possibilidade de você ser levantado da cama, mas vamos orar, vamos fazer uma campanha, né? Quem sabe Deus pode. Não, Deus não falou isso, Deus não mandou, persevera e tenta, faz uma campanha, que quem sabe eu posso. Não, vai lá, diz para o rei Ezequias, que para ele colocar a casa dele em ordem, porque na cama que ele está, ele não vai levantar, ele vai morrer. Que palavra dura, né? Que palavra pesada. Mas o profeta de Deus, infelizmente, ele tem que estar pronto, não é a vontade dele, é a vontade de Deus. Então diz a Bíblia que Isaías foi e falou da maneira que Deus mandou. Olha rei, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, não vai viver. E essas são as minhas para você, assim diz o Senhor, tchau, e foi embora. Só que o que acontece agora? Diz a Bíblia que o rei, então ele ouvindo, né, o rei ali como um pecador, o rei ali como um falho, né, como qualquer um de nós, né, ele ouviu a palavra, viu o decreto de Deus, sabia que certamente ele ia morrer, que ele mesmo não poderia fazer nada. O que ele fez? Ele correu para a misericórdia, ele correu para se humilhar, ele foi se prostrar, foi buscar a Deus. A Bíblia diz que ele virou para a parede, ele ali foi orar, ele ali foi falar com aquele que havia dado o decreto para ele. Ele foi orar, foi pedir, Senhor, né, lembra de mim. Ele ali ora, faz uma oração, ali uma oração curta que dá para a gente ver. Senhor, lembra quando eu andava na tua presença. Ele começa agora a lembrar os tempos passados, como a palavra do Senhor fala para nós lá no Apocalipse. Lembra de onde tu caíste, levanta e pratica as primeiras obras. Então ele lembrou, talvez por um período de tempo ele havia esquecido, ele havia se apostatado, havia se exaltado, estava com o coração altivo, era soberbo. Mas agora quando ele recebe aquele decreto, o que ele faz? Senhor, lembra-te de mim, lembra quando eu andava na tua presença. E ele ali vai começar agora, ele vai começar a chorar, ele vai começar ali a clamar a Deus, ele vai ali se humilhar na presença do Senhor, ele vira para a parede, ali ele rasga o seu coração diante da presença de Deus. O que acontece? O profeta estava ainda no palácio, estava acabando, né, já para sair do palácio. Diz a Bíblia que o Senhor fala para o profeta Isaías, volta lá que eu tenho uma mensagem para o rei. O que a Bíblia nos mostra é que Isaías, ele voltou, ele chegou até lá e ele disse pro rei, olha rei, o Senhor, ele ouviu as tuas orações, ele ouviu o teu clamor, ele viu a tua humilhação, e o Senhor está te acrescentando mais 15 anos de vida. Nós vemos a misericórdia de Deus, até mesmo o juízo de Deus, nós vemos a misericórdia de Deus. Nós vemos que esse homem, ele clamou, talvez alguém que nos ouça, que nos vê neste momento, recebeu um decreto, recebeu uma palavra, recebeu uma ordem. Deus decretou algo contra a tua vida. E você está desesperado, o que vai ser? O que será agora? Se você tem lembrança, se você crê em Deus, faça como o rei Ezequias. Se prostra agora, vai buscar Deus. Se humilhe, peça. Porque Deus, até no seu juízo, nós vemos a misericórdia de Deus. Deus, ele é um Deus que ele muda.
o seu decreto, a sua ação quando ele vê uma pessoa se humilhar. Mas não é só de lábios, mas é aqui, ó, de coração. Deus, ele quer ver isso em você. Outra coisa que eu quero te mostrar, o versículo 19 diz assim: mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, do seu mau caminho ímpio, ele morrerá na sua impiedade, mas tu livrarás a tua mão. Então aqui a primeira situação é você avisando o ímpio se converter, certamente você não terá nenhuma culpa no sangue dele. Mas a outra coisa aqui é, se você avisar ele e ele não se converter, ele não der ouvido, ele continuar com o seu coração duro, ele continuar ali rebelde, ele continuar ali altivo, cuidado. Isso aqui é bem interessante, né? No livro aqui anterior, né, o segundo, o antepenúltimo a esse, a Bíblia mostra para nós em Jeremias, quando Jeremias ele está ali, né, juntamente com o povo, com o resto que sobrou da nação, a palavra do Senhor mostra para nós que havia ali um profeta chamado Ananias, e aquele profeta ele vai profetizar, ele vai, né, falar para o povo que daqui a pouco, né, ele ia falar ali para os príncipes, para todos que ali estavam, para o povo que ouvia, que cerca de 2, 3 anos no máximo o povo iria retornar, as coisas, os utensílios, né, iria voltar de novo. E ali, na verdade, todo mundo naquela expectativa de destruição, né, de cárcere, de presídio, enfim, o que as pessoas mais desejavam, o que as pessoas mais queriam, né, é uma palavra de conforto, é, né, uma palavra que, né, não fosse tão pesada, talvez, quanto a de Jeremias. Mas o que acontece? O povo acreditou em Jeremias que o povo que os que estavam no cativeiro ia ficar 70 anos lá, ou eles preferiram acreditar em Ananias, que disse que o povo ia ficar 2, 3 anos, cerca de 3 anos o povo, as coisas já iam começar a voltar de novo. Espera aí, a gente vai acreditar numa prova de 70 anos? Deus disse para você, eu vou te colocar na prova 70 anos. E Deus usa outro e fala, não, fica tranquilo, a prova vai ser 3 anos. Você vai acreditar em quem? Naquele que diz que é 70 ou naquele que diz que é 3? Certamente de 3. Ninguém vai querer ficar 70 anos num cativeiro, numa prova. Mas o Senhor havia dito que era 70. E Deus disse que era 70, era 70. Talvez Deus poderia mudar se todo o povo se humilhasse, prostrasse, rasgasse o coração na presença dele. Talvez Deus poderia revogar, Deus poderia mudar. Né? Deus poderia pegar mais leve, Deus poderia tirar mais alguns anos, mas estava longe do povo chegar nesse nível. E o que aconteceu então? A palavra do Senhor diz que aquele profeta Ananias ficou irado pela discussão dele ali com Jeremias, né? Ele pegou ali o jugo de madeira, né? Quebrou o jugo de madeira e disse assim, faz o Senhor, pá, quebrou, jogou fora, Deus está quebrando o jugo. E Jeremias ouviu aquilo, sendo humilhado ali no meio de todos. Jeremias, então, ele vai embora, né? Pega o seu caminho e segue, humilhado, porém, né, diante dos homens, mas exaltado diante de Deus, porque não foi covarde. Ele falou o que Deus mandou, e a palavra de Deus prevalece, a palavra de Deus não cai por terra, a palavra de Deus é a verdade na boca do seu servo, porém, aqueles que são mentirosos, certamente será mentirosa. Mas deixa eu te falar uma coisa, no tocante à sua trajetória, diz a Bíblia que o Senhor fala para Jeremias voltar. Deus manda Jeremias voltar lá, que Deus tinha uma palavra para dizer. E Deus vai mostrar agora, vai falar para Ananias que, dizendo assim, olha, você quebrou o jugo de madeira, mas agora eu coloco o jugo de ferro. Você está, né, falando mentira. Você está enganando, você está confundindo esse povo. Mas eu quero dizer uma coisa, que certamente você vai morrer, porque você falou não aquilo que Deus mandou, e passa-se alguns dias. Aquele profeta, ele desceu à sepultura, ele morreu porque ele estava mentindo, ele não quis acreditar. Ele não acreditou na palavra de Deus, ele não deu crédito para o Senhor. Ele queria agradar as pessoas, ele não queria agradar a Deus. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa, talvez
A gente às vezes pode ser até rude, né, naquilo que a gente fala, mas a gente tem que falar. Eu sempre costumo dizer uma coisa, que eu nunca procurei falar de Jesus para agradar ninguém. Né? Na verdade, às vezes a gente pode ter poucos amigos, às vezes a gente pode ter poucas pessoas que gostam da gente verdadeiramente, talvez aqueles que gostam da gente, aqueles que são como a gente, né? Porque infelizmente há muitos tipos de pessoas, há muitos tipos de homens de Deus, há muitos tipos de mulheres de Deus. Mas uma coisa eu digo, nós temos que servir a Deus para agradar a Deus. Nós temos que servir o Senhor para fazer a vontade do Senhor. Nós recebemos uma responsabilidade e nós não podemos voltar atrás. Nós não podemos abandonar. O que Deus mandar nós falarmos, nós temos que falar. Seja que vai agradar alguém, ou seja que vai entristecer, mas a verdade ela tem que ser dita, ela tem que ser falada. Louvado seja o nome do Senhor. Peraí, eu amo a minha congregação, eu amo o meu ministério, mas peraí, acima de eu amar a minha congregação, acima de eu amar o meu ministério, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. E se eu amo a Deus sobre todas as coisas, a verdade precisa estar na minha boca. Eu preciso sempre, como profeta, falar aquilo que Deus manda, né? E como eu sendo profeta, nem sempre aquilo que Deus mandar eu falar vai agradar as pessoas. Nem sempre aquilo que eu falar, né, vai fazer com que eu tenha bons amigos, né? Porque aqueles que gostam das coisas erradas, certamente vão ficar com um pé na frente e outro atrás em andar comigo. Então presta bem atenção que ser um profeta de Deus, ser alguém que fala a verdade, né? Eu sempre gosto de lembrar isso. Veja bem o que aconteceu com João Batista. Né? João Batista era um homem de Deus, né? Era um homem que foi cheio do Espírito de Deus desde o ventre da sua mãe. Né? João Batista já nasceu ali cheio da presença de Deus. Só que o que acontece com João Batista? Né? Ele pregava a palavra do Senhor, ele pregava, anunciava a verdade. Só que o que acontece? O próprio rei, né, gostava dele, amava ele, tinha ele como um grande homem de Deus. Peraí, mas quando ele dizia para Herodes: Herodes, o que você está fazendo não agrada a Deus. Larga a mulher do teu irmão porque você está em adultério. E os adúlteros vão para o inferno. Os adúlteros vão morrer. Peraí, ele amava João Batista. Peraí, mas o que ele estava dizendo era verdade. Ele não era um mentiroso. Talvez se fosse outro profeta, amigo do rei, ia andar ali com a mão no ombro dele. Ô rei, Jesus te ama. Continua dessa forma, vai na tua fé. Um bajulador, um sem vergonha, um hipócrita, um bandido espiritual, desculpa falar dessa forma, porque está cheio de gente dessa maneira. Mas João Batista não se preocupou, larga, abandona, foge, porque Deus não se agrada dessa atitude. E agora, o que fazer? Eu amo ela, a minha cunhada, não vou empurrando com a barriga, quem sabe um dia. E a Bíblia diz o quê? Que no dia, chegou um determinado tempo, que havia ali os dias natalinos, né? O Natal de Herodes, a festa do seu aniversário. E a palavra de Deus mostra para nós que ele então dá ali aquela festa maravilhosa, convidou ali só os grandes, e todos ali estavam se alegrando, e João Batista preso. Diz a Bíblia que a filha, né, da mulher a qual Herodes estava, ela dançou, né, uma dança sensual ali que chamou a atenção do rei. O rei, por causa da bebida alcoólica, por causa do vinho, né, se alegrou, ficou bobo e disse para ela: pede o que você quiser, pois até metade do meu reino eu te dou. E diz a Bíblia que ela vai até a sua mãe e pergunta: o que eu peço? Eu tenho de tudo, não tenho falta de nada. E a mãe dela aproveita a ocasião para se vingar de João Batista e disse para ela: peça a cabeça de João Batista numa bandeja. E agora Herodes falou diante de todos e ele não pôde então voltar atrás. E a cabeça de João Batista foi colocada na bandeja. Presta bem atenção que o profeta, às vezes ele prefere perder a sua cabeça, mas ele prefere andar com Deus. Tem gente que prefere ter 2, 3, 4, 5 cabeças, né? Ser como uma besta e andar com o diabo do que andar com Deus.
Enfim, o versículo de número 20 diz assim: semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu no seu pecado morrerá, e sua justiça que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Isso aqui é interessante, isso aqui está dizendo quando o justo, né, ele se desviar. Meus irmãos, deixa eu aqui resumir, né, de uma forma para a gente não se estender muito, né? Isso aqui é muito interessante, chama a nossa atenção, por quê? Porque o Senhor, ele tem um amor muito grande por nós, os seus filhos. Deus, ele tem um amor, né, extremo por nós. Então Deus, ele não tem prazer na nossa morte. Deus, ele não tem o prazer na nossa destruição. Deus não tem o prazer no nosso sofrimento. Mas o Senhor Deus, ele quer que nós nos arrependamos de tudo e que nós venhamos viver, né, uma vida santa, uma vida de obediência, uma vida casta, pura na sua presença. Então preste atenção, se o justo, né, por exemplo, ele se desviar da sua justiça e ele fizer maldade, começar a fazer as coisas erradas, certamente está dizendo o Senhor que ele vai colocar uma pedra de tropeço diante desse justo. O Senhor, ele será uma pedra de tropeço para essa pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. E veja bem que quando o Senhor, ele diz que ele será uma pedra de tropeço, certamente ele será uma pedra de tropeço. Porque quem é que pode lutar contra Deus e subsistir? Quem é que pode ficar de pé diante de Deus? Oh, meus irmãos, isso aqui é algo muito interessante. Deixa eu falar uma coisa para você, que ser profeta do Senhor não é brincadeira. Ser pregador, ser um mensageiro de Deus não é brincadeira não. Deixa eu dizer uma coisa para você, que hoje, nos dias que nós estamos vivendo, nós já estamos vivendo os dias, né, como diz lá Paulo, como Tiago, como Pedro diz, né, como Judas, até mesmo João, nós estamos vivendo os dias, né, dos falsos profetas. Nós estamos vivendo o dia dos lobos devoradores, dos amantes de si mesmo, das pessoas que não têm mais preocupação com a alma, ele não tem preocupação com a vida dele, com a alma dele, ele também não tem preocupação com mais ninguém. Você está entendendo como que é a situação? Nós precisamos estar de contínuo meditando, estudando a palavra de Deus. Nós não podemos abandonar a palavra de Deus, infelizmente, né? Nós chegamos no nível hoje, né, em parte, né, a gente fala dessa forma, que a internet, né, tem sido útil, graças a Deus, né, que Deus permitiu. Se não fosse, né, a internet, nós não estaríamos aqui falando, pregando a palavra de Deus, né, mas por intermédio da internet, muitas pessoas, né, têm deixado a Bíblia do lado. Muitas pessoas têm abandonado a Bíblia. Tem gente, por exemplo, nessa ocasião que nós estamos vivendo, tem pessoas que às vezes passam semanas sem abrir a Bíblia, né? Tem pessoas que às vezes até esquecem que é crente, não dobra o joelho para orar, para buscar o Senhor. Queridos e amados irmãos, nós não podemos pensar dessa forma, né? Nós somos crentes, a palavra de Deus tem que fazer parte de nós todos os dias. Nós precisamos fazer como o salmista diz, guardar, né, a palavra de Deus no nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor. Nós precisamos viver, louvado seja o nome santo do Senhor, uma vida de intimidade com Deus. Nós precisamos examinar a Bíblia, né? É por isso que o salmista, né, ele diz, né, que como amo a tua lei, ela é minha meditação todo dia. Então nós não podemos abandonar, né, a palavra de Deus. Nós temos que cada dia estar com nossos ouvidos atentos à voz do Senhor, por intermédio da sua palavra, por intermédio do seu Espírito Santo. E está anunciando, está tocando a trombeta, né, está despertando o povo da terra, né? Infelizmente hoje muitos não têm mais coragem, não sei o que aconteceu, de falar a verdade, né? Não tem mais coragem de
instruir, de disciplinar, né, as pessoas. Muitos hoje vêm como está e continua como está, quer ter grandes templos, grandes igrejas, mas o que adianta? Não tem conversão de alma, né, não tem pessoas libertas, né, não há poder de Deus. Você vê o pecado escondido, simplesmente joga, né, ali um pano branco em cima da pessoa, é pecaminosa, pessoa pecadora, que não foi liberta do pecado, joga um pano branco em cima, joga um traje, pronto, agora é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e daqui a pouco aquele pano branco está tudo sujo, porque ele foi contaminado por aquilo que está embaixo. Está entendendo a situação? Então não é isso que Deus quer. Deus, ele quer um povo livre, Deus, ele quer um povo liberto, Deus, ele quer um povo verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa quando você pregar, se as pessoas não quiserem te ouvir, se as pessoas não quiserem te dar crédito, presta bem atenção uma coisa, que Deus, o Senhor, ele te chamou para você despertar o povo, para você tocar a tua trombeta, para você abrir a tua boca e falar tudo aquilo que Deus manda, né? Nós estamos vivendo os últimos dias na terra, nós não estamos vivendo dias, momentos de alisar a cabeça de ninguém, nós não estamos vivendo época de estar abraçando, eu te amo, do jeito que você está, continua como que você está, não, nós estamos vivendo o tempo de despertar o povo, nós estamos no tempo de abrir a nossa boca e dizer, você quer Deus? Quero. Então liberta do pecado para você ir para o céu, porque se você continuar dessa maneira, você vai para o inferno. Será que tem peso? Será o que custa? Será que a gente tem medo de dizer, você vai para o inferno? Jesus não... Quantas vezes Jesus falou do inferno? E hoje não, Deus vai dar vitória, Deus vai abençoar, Deus vai fazer milagre, Deus vai fazer isso, fazer aquilo, e o povo não está nem aí com santidade, o povo não está nem aí com santificação, o povo não está nem aí com regeneração, o povo não está nem aí com vivificação, porque eu estou no pecado, Deus me ama, Deus vai me abençoar. Peraí, que negócio é esse? Será que é isso que Deus está mandando eu falar? Será que é isso que Deus está mandando você pregar na tua igreja? Será que é isso que Deus está falando com você na igreja? Não sei o que é isso que Deus tem para você? Tenha consciência dos teus atos, das tuas obras. Eu só quero dizer uma coisa para você, que sem santificação ninguém verá a Deus. Sem obediência ninguém vai ver a Deus. Não adianta você dizer, não, mas eu sou um grande empresário, não, mas eu sou isso, eu abençoo a obra, eu dizimo, isso nós temos que fazer por amor. Não que isso vai comprar a nossa salvação. Não, é que eu sou amigo do prefeito, sou amigo do presidente, não, é que eu sou político. Não importa, problema teu, você pode ser amigo de quem você quiser, você tem que ser amigo de Deus, não amigo das pessoas que está aceitando o teu suborno, o teu dinheiro, para fazer coisa errada junto com você. Ezequiel, ele não se corrompeu, Ezequiel, ele não deixou de falar a verdade, né? Segundo diz, não que isso é bíblico, mas segundo diz alguns historiadores, que Ezequiel, em determinado tempo, em determinado dia, ele abriu a sua boca, ele foi pregar ao príncipe, da onde ele morava, acerca da idolatria. Em ele pregando, falando com o príncipe idólatra, que o que ele estava fazendo era errado. Diz a história que então o profeta Ezequiel, ele foi morto, porque ele repreendeu o príncipe por causa do seu pecado de idolatria. Ele foi morto e ele foi sepultado logo na sequência. Agora eu te pergunto uma coisa, quantos de nós, sendo profetas de Deus, nós teríamos talvez coragem de perder a nossa vida por amor a Deus? Não. Nós não temos coragem nem de renunciar às coisas que nós fazemos. Nós não temos coragem de renunciar, quanto mais de perder a nossa vida por amor a Cristo. Eu sempre digo para o povo que nós temos que viver cada dia como se fosse o último, cada momento como se fosse o último, porque o que há de vir
ele virá e não tardará. O Senhor está usando o profeta Ezequiel para advertir o seu povo, porque naquele dia Deus não terá nenhum diante dele como inocente. Hoje eu estou dizendo, falando essa palavra, talvez você possa ignorar, talvez você possa não dar crédito, mas eu quero dizer uma coisa, que no dia do juízo, essa palavra vai estar diante de você. Diante de Deus, você não vai poder dizer, Senhor, eu não ouvia, eu não sabia, ninguém me contou. Vai estar diante de você essa palavra. Você dá ouvido, muda de vida, pede para Deus te transformar, ou você continua sendo uma estrela, continua sendo um astro, como você acha que é, continua sendo ali, que eu mantenho a igreja, e você acha que por você manter a igreja, você vai ser salvo. Você acha que por você ajudar a missão, você vai ser salvo. Deus, ele não se vende. Deus, ele não aceita propina. Deus não é o homem que se compra. Deus, ele é o que é e acabou. E nós só vamos chegar no céu se nós formos santos, se nós somos obedientes à sua palavra. Se nós somos justos, como ele quer que nós sejamos justos. Ah, mas quem é você para falar? Eu sou pecador, tanto quanto você. Mas todo dia nós lemos a palavra de Deus, cada dia Deus vai lapidando, cada dia Deus, o Senhor, vai tirando as nossas impurezas, as nossas imperfeições. Cada dia nós vamos crescendo, subindo um degrau, até chegar na estatura de varão perfeito, como a Bíblia nos manda. Será que você está se esforçando para isso? Será que você está fugindo da aparência do mal? Ou será que você aproveita agora? Não, eu estou na Mesopotâmia, eu estou aqui na Babilônia, eu estou distante de Jerusalém, eu estou distante da minha igreja, eu estou distante do meu pastor, agora eu estou aqui reunido com a minha família não é crente, agora está todo mundo assistindo televisão, eu também vou assistir, agora está todo mundo aqui bebendo, eu também vou beber, agora está todo mundo aqui na roda de pagode, de samba, eu também vou sambar. Será que você vai fazer isso? Será que você tem coragem? Eu acredito que muitos têm. Mas eu acredito que tem pessoas também que vão fugir da aparência do mal. Tem pessoas que vão fazer como Elias, vai lá para uma caverna, vai ficar escondido lá, esperando Deus visitá-lo, esperando Deus falar com ele. Tem gente que foge, tem gente que corre da aparência do mal. Enquanto tem outros que correm e abraçam o mal e beijam ele. Que saudade! Na verdade, mal, você não é tão mal quanto se diz. Sabia que tem gente que fala dessa maneira? Que o mal não é tão ruim, o pecado não é tão ruim quanto parece? É isso que o diabo quer. Que você ache, que você pense que o pecado, que o diabo não é tão ruim, o mal não faz tanto mal quando se faz, como se diz. Mas eu quero te dizer que o diabo ainda é diabo, ele te odeia, ele odeia Deus, e o pecado vai te levar para o inferno. Então ouça a palavra de Deus. Veja que Deus não cessou de usar Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Jonas, e Deus foi usando os seus servos, os profetas maiores e menores. Deus usou em todos os 800 anos da história de Israel o seu povo, os seus profetas, para falar com o seu povo. Quantos será que deram ouvidos? Quantos será que acreditaram? Acho que foi muitíssimo pouco, como talvez nos dias de hoje. São poucos que dão crédito. É como Isaías falou, é como Paulo também reescreveu dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? É mais fácil a gente dar crédito para uma anedota, é mais fácil a gente dar crédito e dar risada, né? Aí para fofoca, aí para uma piada, do que a gente dar crédito para a palavra de Deus. Essas coisas nos divertem mais. Essas coisas massageiam o nosso ego. Mas eu quero dizer que é a palavra de Deus que te livra da boca do diabo. É a palavra de Deus que te livra da frigideira, do fogo do inferno.
Então não rejeite a palavra de Deus, não abandone a palavra do Senhor. Comece a dobrar o teu joelho, comece a orar, comece a buscar Deus, porque os dias que a igreja está vivendo é dia mau, os dias que nós estamos vivendo é dia de brincadeira. Eu pensava comigo que nós não íamos chegar num momento desse, das igrejas ser fechadas, do povo ser confinado nas suas casas, das pessoas até mesmo em determinado lugar não poder nem cultuar Deus na sua casa. Eu imaginava que eu nunca ia ver isso. Talvez eu ia passar dessa terra, mas não ia ver. Mas nós estamos vendo. Está se cumprindo o capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Creia você, sim ou não creia, o problema é teu, mas a Bíblia está se cumprindo. O povo quer fechar a igreja. O diabo está aí para se manifestar, para ocupar o trono do governo mundial. Por intermédio da política, por intermédio da economia, por intermédio da religião. Eles querem dominar o mundo. Quer acabar com a igreja, quer acabar com o crente. E está cheio de gente aí brincando. Está cheio de crente achando que é momento de férias. Está cheio de crente se unindo ao diabo. E o inferno se enlaguecendo cada dia mais e mais. Mas eu quero dizer para você que só os verdadeiros, só aqueles que têm olho de águia, só aqueles que conhecem a palavra de Deus, que sabem que é momento de se refugiar, sabem que é momento de fazer o que está no Salmo 91, verso 1. Bendito seja o nome santo do Senhor. Não é momento de nós estarmos desapercebidos, mas é o momento de nós cumprirmos o que está escrito aqui: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É tempo de nós nos achegarmos a Deus, é tempo de nós habitarmos na presença do Senhor, chamar Deus para aquela intimidade, aquela coisa profunda. Talvez você não tinha tempo de jejuar por causa do trabalho, por causa da escola. E agora, qual que é a desculpa? Por que não jejua agora em casa? Por que não lê agora em casa? Por que não estuda? Lama súbia candarábia, bendito é o nome do Senhor. Por que não prega agora em casa? Por que não ensina o filho? Por que não ensina a esposa? Por que não entrega aquilo que Deus manda entregar? Será que é profeta só na igreja? É profeta só na multidão? Os dias são maus e os dias vão piorar. Deus está provando cada um no fogo. Cada um está sendo provado e o fogo dará o resultado do que é cada um de nós. Será que nós somos palha? Será que nós somos pedra? Será que nós somos madeira? Será que nós somos ouro, prata? Será o quê? Que Deus possa abençoar a tua vida. Que você venha ouvir a palavra de Deus, você que prega. Abra a tua boca e prega a verdade. Não seja um mentiroso, não. Não seja um pregador, né? um enganador de pessoas. Mas seja um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus. Pregue aquilo que Deus manda você pregar. Não se preocupe com multidão, não. Porque Jesus sempre, quando pregava, era um ou outro que chegava à sua presença. Nós podemos ver na Bíblia, desde o início, que o Senhor não escolhia a multidão, não. O Senhor escolheu um, escolheu Abraão. O Senhor escolheu um, escolheu Moisés. O Senhor escolheu um, escolheu Jacó. O Senhor escolheu um, escolheu José. O Senhor escolheu um, escolheu Elias. O Senhor escolheu Eliseu. E assim o Senhor foi escolhendo. Escolheu João Batista. Escolheu Paulo e foi escolhendo. Agora a gente se preocupa em multidão. Ah, não, eu só vou se tiver multidão. Se multidão aceitar Jesus, aí tá certo. Agora um só, o que é um? Você despreza, mas o Senhor não despreza. Você despreza uma, duas, três, mas o Senhor não despreza. Então seja homem de Deus, seja profeta de Deus, prega contra a mentira, contra o adultério, prega contra a vaidade, prega contra a sujeira que está contaminando a igreja, prega contra a política, prega contra todo tipo de heresias que tem contaminado o povo de Deus. Deixa de ser covarde, honra a tua gravata, honra o teu terno, se é que você usa ainda. Honra a unção que está sobre a tua vida, o chamado na tua vida. Não seja ministro de Satanás.
Não seja palhaço dentro da igreja. Namassúbia calamanácia, sobre me anda labassuri canta labaia. Será que você acha que a situação que nós estamos vivendo hoje, será que é brincadeira? Será que eu estou feliz da vida de estar aqui confinado dentro de casa, fazendo live, pregando dessa maneira? Não, eu queria estar lá na igreja junto com o povo. Se você tem oportunidade, tiver oportunidade, faça. Seja verdadeiro, porque depois que você passar desta vida para outra, só vai seguir o juízo. Você não terá oportunidade de voltar para refazer aquilo que você não fez. Lembra o que aconteceu lá no capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Lembra aquele rico onde ele estava. Lembra aquele que teve todo o tempo do mundo para aceitar Jesus, para ser um homem de Deus, mas ele não quis. Lembra daquele homem que estava lá e diz: olha, pai Abraão, pede aí para Lázaro molhar o dedo na água e colocar aqui nos meus lábios, porque eu estou sendo atormentado nessa chama. Veja que havia nele arrependimento. Veja que se ele tivesse opção, ele queria estar do outro lado. Cuidado, que o inferno está lá para receber todos aqueles que agem segundo a intenção, todos aqueles que estão em cima do muro, todos aqueles que são contra a verdade. O inferno estará guardando todos aqueles que é a favor do povo e contra a palavra de Deus, contra a doutrina, contra os ensinamentos do Senhor. Próximo culto, próxima oportunidade que Deus preparar de nós estarmos aqui falando da palavra de Deus, eu quero estar comentando, falando com os irmãos acerca da doutrina, né? Acerca daquela palavra linda que as pessoas dizem: não, isso é doutrina, isso é ensinamento de homens, né? Que está lá em Colossenses. Próximo culto eu quero estar falando sobre isso. Se prepare, você que talvez, né, aí tem ido em algum ministério, em alguma igreja. Não, isso é doutrina de homem, isso é coisa do pastor, isso é coisa do ministério, isso é coisa de regulamento interno. Eu quero abrir o teu olho, eu quero que você abra a tua cabeça espiritual e coloque a palavra de Deus dentro, e que você aprenda o que a Bíblia diz, porque Deus é espírito, e você precisa entender as coisas de Deus do âmbito espiritual, não é usar a tua sabedoria e o teu entendimento só para pecar, para dar lugar para o diabo, não. Se você crê em Deus, você tem que crer na palavra dele, você tem que crer naquilo que está escrito. Próximo culto nós vamos falar sobre isso. Se prepare. Tenho certeza que Deus terá uma palavra para o teu coração. Tenho certeza que Deus vai te ensinar. E Deus vai te libertar da hipocrisia. Deus vai te libertar da mentira, do engano, que talvez muito tempo você está vivendo. Era para ter sido já batizado com o Espírito Santo. Era para ter tido o dom de Deus. Mas a hipocrisia, né? Essa rebelião contra a palavra de Deus tem te deixado aí um anão, tem te deixado aí um medíocre espiritual. Mas Deus, o Senhor, vai te libertar e vai te fazer um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar a tua vida. Tome posse da palavra de Deus e louve ao Senhor, né, por essa oportunidade, por essa palavra que Deus nos concede nesse dia de hoje. Antes de nós fazermos o encerramento, né, gostaria de estar aqui orando, né, juntamente com a igreja, juntamente com os irmãos, né, pedindo para que Deus venha confirmar essa palavra no nosso coração e que nós, né, venhamos cumprir o nosso chamado, né, que nós venhamos ser crentes. Se Deus nos chamou para ser luz, vamos ser luz. Se Deus te chamou para ser sal, seja sal. A luz é diferente das trevas, sal é diferente do açúcar. Então o Senhor Jesus, ele diz isso, que nós somos sal da terra, nós somos luz no mundo. Amém? Vamos orar a Deus e agradecer o Senhor por esta oportunidade. Maravilhoso e eterno Deus, bendito Pai, Criador dos céus e Criador da terra. Senhor, nós queremos te agradecer, meu Deus, por esta oportunidade gloriosa em estar na tua presença. Meu Deus, confirma a tua palavra na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs. Meu Deus, me ajuda a viver, meu Pai do céu, aquilo que prego, e me ajuda a pregar aquilo que vivo, Senhor.
Meu Deus, me livra da hipocrisia, me livra do engano, da mentira, da falsidade. Meu Deus, não deixa eu ser fariseu, meu Pai. Não me deixa ser hipócrita, meu Deus, como também os meus irmãos, as minhas irmãs, todos aqueles que me ouvem, todos aqueles que me veem. Meu Deus e meu Pai, está escrito que a tua palavra em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Meu Deus, se nós não pregarmos, se nós não tocarmos a trombeta, meu Deus, o que será do povo, meu Pai? O que será, meu Deus, dos moradores da terra? Senhor Deus poderoso, faça a tua obra. Meu Deus, faça o teu milagre e trabalho de uma forma tremenda, de uma forma especial em cada vida nesta hora. Obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu agir. Muda o pensamento, muda a intenção do coração, os passos desta pessoa. Agradecer, né, pela tua presença, pela oportunidade de estar reunido, né, com você nessa hora. Que Deus possa te guardar, que Deus possa te fortalecer e que você venha a ser uma bênção na presença de Deus. Até a próxima oportunidade, né, amanhã ou no domingo estaremos de volta aqui falando da palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida e até breve, se Deus quiser.